Salve, salve pessoal! Começando mais um novo vídeo, num novo momento do canal, como vocês podem ver aqui num novo cenário, com um microfone todo chique, uma câmera nova. Tô bem animada, aos poucos nós vamos fazendo as modificações necessárias aí, adaptando de acordo com o que vocês disserem também que for melhor. O vídeo de hoje é sobre tecnologia, classe trabalhadora e a disputa interburguesa. E já queria pedir para você deixar o like, se inscreve, manda para os amigos e ajuda a gente aí nesse novo momento. O vídeo de hoje é motivado por conta de uma polêmica que surgiu depois da minha presença no canal Spectrum, aquele debate de 3 comunistas versus 3 capitalistas, em que a Espectro Cinza, do lado dos capitalistas, utilizou como prova o argumento para defender o capitalismo o avanço tecnológico. E a minha resposta foi que o avanço tecnológico que existe hoje não serve necessariamente para melhorar a vida das pessoas. A minha fala foi cortada, descontextualizada e pegaram um trecho, e a direita viralizou esse trecho, em que dá a entender que eu tô contra a tecnologia, ou enfim, que eu acho que a tecnologia não avança. Hoje quero deixar aqui a minha posição sobre isso. Para começar limpando o terreno. Este debate não é sobre ser contra ou a favor da tecnologia, gente. Aqui nós somos a favor da tecnologia. Inclusive os comunistas, os socialistas revolucionários são aqueles que ao longo da história defenderam tudo que existe de mais progressivo e de melhor em termos de técnica, avanço, conhecimento, sempre tiveram na vanguarda, na linha de frente desses processos. O debate aqui tem a ver com nós temos uma classe dominante na sociedade. Essa classe, que é a burguesia, cumpriu um papel revolucionário, inclusive em relação à liberação do conhecimento e ao desenvolvimento da tecnologia e do raciocínio teórico, tecnológico, etc., ao fazer a transição da sociedade do feudalismo para o capitalismo. Mas lembrando, naquela época a burguesia era a classe que lutava contra a classe dominante. A classe dominante era a aristocracia feudal. E a burguesia, cumprindo este papel revolucionário que cumpriu, liberou essas forças, construiu um novo modo de produção social baseado numa sociedade mais globalizada, cosmopolita, urbana, e é claro que com isso vieram uma série de avanços aí, inclusive em termos de tecnologia. Isso é fundamental, nós reivindicamos. Inclusive o Marx, no Manifesto Comunista, em 1848, já dizia: a burguesia cumpriu um papel revolucionário neste sentido. O problema é que a burguesia, para se estabelecer como classe dominante desta nova sociedade que ela cria, como sociedade que ela domina e que ela é a classe que substitui a aristocracia anterior, para ela se firmar no poder, ela precisa se voltar contra este movimento de progresso que ela mesma cria, e ela se volta contra as tendências positivas e de avanço que ela no passado se utilizou para construir essa sociedade. E por que que isso acontece? O Marx fala no próprio manifesto, porque a burguesia, para seguir no poder, entra em conflito com diversos setores, com outros ramos da própria burguesia, que possam ter divergência em relação qual é o setor da indústria, que tem que ser o setor na linha de frente do progresso e tal, com burguesias de outros países e com o próprio proletariado, que segue sendo a classe dominada na sociedade. A burguesia, para se firmar no poder, está em guerra permanentemente. Vocês querem um exemplo? Que para mim talvez seja o melhor exemplo de todos que nós poderíamos utilizar, mas não vai ser exatamente o que eu vou desenvolver aqui. Tem a ver com a pandemia, gente. É inegável que nós temos avanços no campo médico. E aqui o debate não se trata de Então vocês comunistas querem que a gente retorne para uma era da técnica feudal em que as pessoas morriam, não tinham antibióticos? Falaram sobre isso, né, na internet, não tinham remédios, etc. Gente, não se trata disso. E é óbvio que hoje existe avanço, estudo, pesquisa, investimentos, laboratórios. Porra, nós estamos muito à frente nesse terreno. O problema é que a humanidade hoje tem condições de produzir técnicas médicas de maneira muito mais rápida e avançada, mas isso não chega para o conjunto da população. Por que é que nós conseguimos produzir uma vacina num tempo recorde, mas a pandemia durou anos e tiveram países que não por acaso são aqueles países coloniais ou semicoloniais ou os ditos subdesenvolvidos do terceiro mundo, etc., em que as populações morreram, foram dizimadas, genocidadas, por não ter tido acesso à vacina com a rapidez necessária. Isso aconteceu porque, em que pese exista desenvolvimento da técnica, este desenvolvimento está subordinado aos interesses de uma classe dominante, que naquele momento não universalizou a vacina
porque existe um negócio chamado patente, chamado lucro. Porque, inclusive, a disputa pelo desenvolvimento das vacinas virou uma disputa por lucro, por ver quem se dá melhor. Então, sair na frente, em termos de desenvolvimento de tecnologia, não significou salvar a vida das pessoas, significou, antes de tudo, colocar a técnica a serviço da acumulação capitalista. Então, isso, para mim, demonstra bastante qual é o ponto aqui que eu tentei traduzir lá no debate, e aí nós sabemos. Tem um formato específico, você não pode gravar um vídeo de 30, 40 minutos. A informação ela é passada de maneira mais... sem grandes explicações. E isso pode, de fato, dar brechas para que o povo se utilize do seu argumento contra você mesmo. Mas, gente, eu quero partir aqui, e o exemplo que eu vou pegar tem a ver com a indústria 4.0. Porque nós estudamos, na escola mesmo se ensina, nas matérias de história, que o progresso do capitalismo foi baseado em revoluções tecnológicas, certo? E se fala aí nos últimos 10, 15 anos, pouco mais, que nós estamos vivendo uma nova revolução tecnológica baseada na indústria 4.0. Não é que nós estejamos diante de uma revolução realmente como foram as anteriores. A indústria 4.0 ela se baseia em mecanismos que já existiam na época da indústria 3.0, que é o setor eletroeletrônico e a informática. O fato é que há um aprofundamento desta revolução tecnológica de maneira bem específica, o que cria condições para que a gente fale desse desenvolvimento de uma indústria 4.0. E um exemplo de um traço característico da indústria 4.0 é a automação, que propicia, gente, em termos de indústria, por exemplo, avanços significativos. Você consegue, ao automatizar a produção, diminuir o custo dos produtos que você está produzindo, produzir com mais agilidade, com mais rapidez, integrar os setores da produção, inclusive. Mas será que isso necessariamente significa avanço e melhoria para a vida da classe trabalhadora? Quero pegar aqui o exemplo do que é uma empresa específica coreana chamada Hyundai. A Hyundai se baseava no modelo toyotista de produção e com a indústria 4.0 dá passos e avanços bem significativos e cria um sistema próprio de produção chamado Sistema Hyundai de Produção. O Sistema Hyundai de Produção é baseado na automação, no aprofundamento do uso de novas tecnologias, como sensores, ou aquilo que se chama de internet das coisas, né? Que são as coisas conectadas via internet, etc., e isso criando um ambiente todo integrado para a produção. E existe uma concepção política por trás de quais os objetivos ao implementar esse sistema, que a empresa queria, por um lado, simplificar o trabalho, mas, por outro, conseguir maior independência diante do trabalhador. E aí já vai se demonstrando, né? Um pouco de o que significou a utilização da indústria 4.0. A Hyundai, baseado nos dados do anuário da exploração capitalista produzido pelo ILAESE, que é o instituto que o Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, trabalha, vocês já devem ter ouvido falar. Recomendo muitíssimos materiais produzidos pelo ILAESE, em especial os anuários. E no anuário de 2021 foi feito um estudo sobre a indústria automobilística, e o que o ILAESE percebeu é que, por conta da implementação do sistema Hyundai de produção, a Hyundai conseguiu, no ano de 2020, ser a empresa deste setor com a maior produtividade. Detalhe, ela não era, mas ela conseguiu se tornar esta empresa. Vamos fazer aqui a reflexão que é a mais fundamental. Vejam, indústria 4.0, avanço da técnica, incorporação de novas tecnologias, coisas que podem ser boas do ponto de vista da produção, que melhoram a produção. Tô a favor da gente poder produzir melhor, tô a favor da gente incorporar novas técnicas, tecnologias, não se trata disso. Qual é o problema? Se por um lado avança tudo isso para a empresa, qual é a consequência para o trabalhador? O que vocês acham que a filosofia de ter mais independência diante do trabalhador gera? Desemprego, gente. A Hyundai hoje é uma empresa do setor automobilístico que depende menos de mão de obra humana. E isso, inclusive, além de gerar desemprego, também traz o impacto de que a mão de obra humana que trabalha dentro das fábricas dessa indústria é encarada apenas do ponto de vista operacional. Então, também o trabalhador dentro da fábrica, ele tem uma posição inferior. Mas tem um outro impacto ainda, gente. E se a mão de obra necessária para a produção é cada vez menos especializada,
Qual é o impacto que vocês acham que isso gera em termos de educação, de investimento em educação, investimento em conhecimento e em ciência no país? Hoje nós estamos vendo um desmonte dos sistemas educacionais. É um debate para um outro vídeo, mas isso tem bastante a ver com o que é esse novo momento da produção, a divisão mundial de estados diante de uma nova ordem mundial, um aprofundamento do papel do Brasil diante do imperialismo, ocupando uma posição de semicolônia e tal, mas o fato é que o sistema educacional está cada vez mais precário. Por que é que você vai exatamente investir em educação pública? E aí estou falando, por exemplo, universidades, você ter laboratórios de ponta, você ter pesquisas referenciadas diante do mundo sendo produzidas aqui no Brasil. Por que que você precisa disso se a mão de obra necessária nas indústrias instaladas aqui no país não é sequer especializada? É encarada do ponto de vista meramente operacional. Aí vocês podem dizer, nossa, mas é que a mão de obra que se forma nas universidades não vai exatamente para a indústria, né? Tá indo para outros ramos da produção da sociedade. Tem um estudo que demonstra que a maior parte das pessoas no Brasil com mestrado e doutorado, elas estão no serviço público. Não estão exatamente ocupando postos de trabalho em que aquele conhecimento desenvolvido durante seus anos de estudo, em especial no mestrado e doutorado, está servindo para o desenvolvimento nacional do país. Então nós temos um problema. Aqui só um parênteses de uma coisa que eu achei curiosa, né? Porque dando uma pesquisada aí para fazer o vídeo, achei um artigo que fala sobre qual é a concepção da relação entre o homem e a máquina por trás da indústria 4.0. E a suposta concepção da relação homem-máquina na indústria 4.0 é que ambos vão operar em sintonia e tal. Eu acho engraçado porque esses conceitos, essas ideias desenvolvidas nesses manuais de administração em especial, né? E eu já estudei administração, tá, gente? Já fiz faculdade, não cheguei a terminar, mas iniciei. É engraçado porque nesses livros e tal se pinta um mundo que não existe, né? Que em teoria, pô, muito legal, homem e máquina operando em sintonia. Na prática, nós vemos o oposto disso, né? Nós vemos o homem sendo dominado e subjugado, e escravizado e inferiorizado na sociedade diante da máquina. E isso ocorre por quê? Porque na sociedade, com a classe dominante do jeito que ela é, tudo necessariamente passa pelo crivo dessa classe que domina. Isso significa tudo estar submetido ao interesse do lucro e ao interesse de perpetuar a propriedade privada, que é o que faz dessa classe dominante a classe dominante. Mas aí vocês poderiam dizer o seguinte, mas Mandy, também é verdade que se a tecnologia indústria 4.0 hoje fecha empregos, ela gera empregos. Como, por exemplo, nós também estamos vendo, diante da reestruturação produtiva, uma nova gama de trampos através dessas plataformas, dos aplicativos, como, por exemplo, os entregadores, né? Não só, mas como, por exemplo, eles. Eu acho que esse é um debate bem importante de ser feito. Nós estamos num mês em que aconteceu um break dos apps, né? Gigante. Quero aqui já manifestar meu apoio à luta dos entregadores. Acho que é uma luta fundamental de um novo setor do proletariado que começa a se organizar. E isso tem bastante importância, inclusive diante do fato de que os sindicatos têm perdido força, etc. E que tem realmente mudanças que fazem o trabalhador de hoje ser muito diferente do trabalhador dos anos 80. Nós não temos mais aquele cenário da fábrica, da vida inteira trampando no mesmo lugar. Você organizar a classe trabalhadora diante deste novo mundo, com mudanças dessa magnitude, que fazem com que os trampos sejam temporários, você não tem um local em que você se concentra com o trabalhador como uma fábrica. O entregador, bom, ele pode até cruzar com outros entregadores, mas você não tem um local em que eles trabalham em conjunto, né? Diante de tudo isso, muito foda organizar a classe trabalhadora. Então, todo o meu salve aí pro break dos apps. Esses novos trampos aí por plataforma e tal, são modalidades que surgem também diante da indústria 4.0. E uma das características desse novo tipo de trampo que está surgindo é que são trabalhos por peça. Isso é uma categoria que o Marx desenvolve lá no Capital, que eu acho que tem muita relevância para a gente entender. O trabalho por peça, ou por peça produzida, é aquele em que o trabalhador ganha diante da quantidade de coisas que ele entrega, que ele produz. É a quantidade de peças, mercadorias feitas pelo trabalhador. E aí ele ganha mais ou menos
diante dessa quantidade. O entregador vai ganhar mais grana se ele fizer mais entregas. O Uber vai ganhar mais grana se ele fizer mais corridas. O problema é que, beleza, por um lado, estão surgindo empregos, né? Muito cuidado com esse discurso, porque para isso descambar para um caminho meritocrático é muito fácil, né? Tipo, nossa, olha, existem possibilidades na sociedade. O problema é da pessoa que não utiliza essas possibilidades. Então, muito cuidado. Mas enfim, vamos partir desse ponto de vista, beleza? Novas possibilidades de trampo, de você ter grana aí, inclusive mesmo que você tenha um emprego formal, você trabalhar num outro horário, etc. Ao invés deste uso de tecnologia servir para aliviar o trabalhador, permitir uma vida com melhor qualidade, permitir menos desgaste, inclusive, gente, desgaste físico e mental, permitir que o trabalhador possa ter trampos menos pesados, inclusive fisicamente. Ao invés de tudo isso, o uso da tecnologia na suposta geração de empregos, criação de empregos, vem para precarizar o que é o trabalho. É o trabalhador hoje, dessa modalidade de trampo, que tem que arcar com os custos e com o desgaste daquilo que ele utiliza para trabalhar. O carro do entregador, a empresa não tem nenhuma responsabilidade diante desse carro. A bike também não, você que se vira trampando. Se desgastou, se aconteceu algum problema, se bateu, se alguém vomitou, você que vai ter que pagar por isso, né? Não a empresa. Além de você ser a pessoa que arca com isso, gente, são trampos, sim, que aprofundam o desgaste físico e mental do trabalhador hoje. Diante de uma sociedade em que existe desigualdade social, existe empobrecimento, o salário mínimo foi corroído pela inflação. O ganho real que nós temos hoje é bizarro diante do custo das coisas na sociedade. Numa sociedade que fica o dia inteiro na sua mente ali, te influenciando a consumir, blá blá blá. Ou seja, as pessoas querem ter coisas, entendeu? Querem ter acesso, querem ter dinheiro para poder ter acesso a coisas melhores. Você acha que se um cara pode trabalhar para ganhar uma grana a mais, ele vai trabalhar mais ou menos? E diante de uma crise econômica, isso é muito fundamental no Brasil e no mundo, econômica, política e social, que gera diminuição das condições de vida, que gera mais empobrecimento. Eu acho que todo mundo consegue identificar o aumento do preço dos alimentos no mercado nos últimos meses, aumenta o número de pessoas em insegurança alimentar no Brasil, a fila do osso. Vocês acham que as pessoas vão trabalhar mais ou menos? E o problema é que esse uso de novas tecnologias mascara, né? Porque cria a ideia de que você é um empreendedor, você é o seu próprio patrão. Mas, gente, numa sociedade em que você precisa garantir a sua subsistência, você não vai correr atrás da sua subsistência, se dedicando ao máximo para garantir uma subsistência melhor? É claro que você vai. Então, ao invés da tecnologia servir para melhorar as condições de vida da pessoa, ela serve para que a classe trabalhadora seja mais explorada. Enquanto isso, vejam o outro polo. O uso dessas plataformas, da tecnologia da indústria 4.0 nesse tipo de trampo, está criando monopólios como a Amazon, etc., de maneira nunca antes vista, que são empresas que estão aumentando a sua concentração de capital ao conseguir conectar dois momentos da produção, que é o momento da produção em si e o momento do comércio, do consumo. A Amazon, por exemplo, é uma empresa hoje que conecta esses dois ramos e que vende, distribui, agiliza a ponte entre a produção e o consumo, etc. Tudo isso através dessas plataformas digitais, da apropriação dos avanços com a informática e com a eletroeletrônica, etc. Ou mesmo Uber e iFood, gente. São empresas gigantes de entrega, comércio, mas de transporte, a Uber especificamente. E o que significa você ter uma empresa mundial que faz transporte, que vai passar a competir, inclusive, com as malhas de transporte locais, etc. O que eu tô querendo dizer? O grau de acumulação do capital que o uso dessas novas tecnologias significa para as empresas e para os donos dessas empresas é brutal. E do ponto de vista do trabalhador, piora, mais exploração. É um pouco essa reflexão que eu queria fazer, tá? As pessoas aí da direita, ao compartilharem meu vídeo, fizeram uma série de comentários, tipo, mas então quer dizer que não tem antibióticos, não tem medicamento, não tem tratamento para doenças raras. Gente, tem tudo isso, mas retomemos ao exemplo aí da pandemia, entendeu? O problema é que tem avanço da tecnologia.
mas isso passa pelo crivo da classe dominante e, portanto, não necessariamente se volta para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. E no atual grau do capital, por um lado, os capitalistas conseguem aumentar sua concentração de renda e de lucratividade, e por outro, a classe trabalhadora se fode. Ou ainda falaram, por exemplo, As placas solares. beleza, gente, muito massa, importante as placas solares. Agora, vocês querem realmente falar sobre como se dá a produção de energia no país? Eu gostaria que a gente eliminasse a exploração ofensiva do meio ambiente e da natureza, em que a gente pudesse produzir energia com fontes limpas, renováveis, etc. Mas, gente, é isso que o capitalismo está fazendo? A energia, a maior parte da energia produzida hoje é solar? Não é, né, gente? Então, assim, beleza, muito importante, mas inclusive, além de não necessariamente significar melhoria para a classe trabalhadora, além de tudo, também não traz melhoria para o mundo. E o Marx dizia no próprio Capital que nós, seres humanos, humanidade, vivemos em simbiose com o mundo. O problema é que o capital está acima de nós e explora homem e mundo, homem e natureza, homem e meio ambiente a seu bel prazer e para atender às suas necessidades. Pouco importa onde isso vai dar, né? Pouco importa se as pessoas vivem bem, pouco importa o desgaste físico e mental do homem, pouco importa a destruição ou não do meio ambiente, da natureza, etc. Quando nós vamos observar a possibilidade de se apropriar das novas tecnologias, aí também é perceptível a existência da desigualdade social. No Brasil, hoje, tem 36 milhões de pessoas que não têm acesso às redes sociais, se eu não me engano. São 3 vezes uma São Paulo. É muita coisa. E quem vocês acham que são essas pessoas que não têm acesso às redes sociais e às tecnologias? Aí também se demonstra um componente social. São as camadas e as parcelas mais empobrecidas da classe trabalhadora, são as negras e negros. Era isso que eu queria dizer quando eu utilizei o exemplo do EAD, que para mim o exemplo do EAD é bastante significativo nesse quesito de que a tecnologia poderia servir para melhorar. Em teoria, seria ótimo, cara. Você instaurar um EAD de qualidade, dando aparato tecnológico para que as pessoas acompanhem isso com qualidade, poderia significar um salto na apropriação do conhecimento, na possibilidade de ter acesso ao estudo de amplas camadas da sociedade. Mas o que nós vimos durante a própria pandemia? É que tinha gente que não tinha nem computador, não tinha celular, não tinha possibilidade de assistir uma aula nesse quesito, com uma série de dificuldades no seu ambiente exterior, na sua casa, tendo que cuidar da família, em ambientes que não conseguia assistir aula. Gente, não preciso falar, tudo isso nós sabemos. Aí também se demonstra essa desigualdade do acesso. Hoje em dia tem essa brincadeira de que os maias, os incas e os astecas que tinham dinheiro de papel, né? Mas assim, daqui a um tempo vai ser os maias e os incas e astecas que usavam cartão, velho. Porque hoje simplesmente tudo se faz pelo telefone, Pix, é isso. De um lado, porra, tudo cada vez mais integrado, não precisa mais de cartão, smartwatch, sei lá o quê. E tem pessoas que não tem nem um aparelho celular, tá entendendo? Aí também se demonstra uma desigualdade muito grande. Para encerrar, eu falei num comentário um exemplo que para mim é bastante ilustrativo dessa situação, né? Que o homem avança no cosmos e na mesma medida em que o homem avança no cosmos, a gente vê ano após ano cada vez mais gente dormindo na rua. Aí vocês poderiam pensar, ou alguém poderia dizer, pô, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. É verdade, não existe uma relação direta entre ambas coisas. Mas para mim é inconcebível que nós tenhamos possibilidade de avançar na exploração e conhecimento em relação ao cosmos e que ao mesmo tempo a sociedade esteja produzindo mais pobreza. Para mim são coisas que não se encaixam. Então, é isso, gente. Qual é o problema da tecnologia no capitalismo? O problema é que, se por um lado o avanço da tecnologia e da técnica serve cada vez mais para a acumulação de riqueza e de capital, de outro lado, isso não se reverte em melhoria das condições de vida da classe trabalhadora.
e é por isso que nós temos que lutar contra o capital. Tá bem, gente? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da nova era aí do canal. Conto com vocês, deixem comentários, perguntas, sugestões e a gente vai se falando aí. Espero vocês. O próximo vídeo vai ser comentando o react que o Jones Manuel fez, inclusive ele próprio comentou sobre esse tema da tecnologia e me deu razão sobre isso. Falou, ó, os liberais estão comentando um monte de coisa aí na internet, foi feito um cortezinho pra distorcer o que a Mandy quis dizer, mas ele disse que o meu argumento estava certo. Eu vou fazer um vídeo respondendo, não exatamente esse tema da tecnologia, mas as outras coisas que ele falou, tá bom? Espero vocês, gente. Até mais. Valeu!